Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Bem-vindo a mais um estudo da lição da Escola Sabatina. Estamos na lição de número 4 e o nosso tema desta semana é a esperança do Antigo Testamento. Qual foi a esperança que os nossos antepassados, que os nossos pioneiros do Antigo Testamento estão nos transmitindo hoje? A maior esperança que eles têm nos transmitido é de que há sempre uma esperança após a morte para aqueles que confiam em Deus. Então, durante esta semana, nós vamos aqui estudar e perceber que vários personagens do Antigo Testamento acreditaram que nós teremos uma ressurreição especial, que os filhos de Deus não se limitam a este mundo e que o Éden será devolvido para aqueles que forem fiéis por toda a sua vida. Então nós temos aqui o verso para memorizar, que se encontra em Hebreus capítulo 11, de 17 ao 19, que diz assim: Pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque, aquele que acolheu as promessas de Deus, estavam a ponto de sacrificar o seu único filho. Abraão considerou que Deus era poderoso até para ressuscitar Isaque dentre os mortos, de onde também, figuramente, o recebeu de volta. O primeiro personagem que a lição desta semana nos coloca é Abraão. Abraão confiava que Deus teria algo melhor além deste mundo de sofrimento, de angústia, de tanta dificuldade que nós enfrentamos. E na parte de domingo nós temos um outro personagem, e esse personagem se chama Jó. No livro de Jó, capítulo 19, o verso 25, diz assim: Porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Jó, sem dúvida também, meus amados, ele acreditava que Deus tinha algo melhor para ele. E foi por isso que, em meio a tanto sofrimento, em meio a tanta angústia, em meio a tanta perda, Jó, ele acreditava que o seu mundo não era aqui, que o seu mundo não era ou não se limitava a esta vida de 50, 100 anos, 70, 80, no caso dos nossos dias de hoje. Na parte de segunda-feira nós temos um outro personagem, ou alguns personagens da Bíblia também, que acreditavam que a nossa vida não se limitava a este mundo. Nós temos lá em Salmo 49, verso 15, que diz assim: Deus remirá a sua alma do poder da morte. Aqui o salmista está dizendo que, além da morte, Deus tem algo melhor para cada um de nós. O salmista aqui que é mencionado são os filhos de Corá. Nós sabemos que o livro dos Salmos ele foi feito por vários autores, né? Além deles, os filhos de Corá, Davi, Salomão, Moisés, Asaf e tantos outros, né? Então, naquela época, os filhos de Corá já acreditavam que Deus tinha algo melhor para nós além desta vida. E na lição aqui também de terça-feira, nós temos Das Profundezas da Terra, o título de terça-feira, que fala sobre o Salmo de Davi. Salmo 71, 20, nos diz o seguinte: Me restaurarás ainda a vida, que tirarás do abismo da terra. O próprio Davi, o salmista Davi, ele acreditava que Deus iria nos restaurar do abismo desse mundo, das profundezas de pecado em que nós nos encontramos nesse mundo. Na parte de quarta-feira nós temos Seus mortos viverão. Isaías 26, 19 nos diz assim: Os vossos mortos e também o meu cadáver viverão e ressuscitarão. Meus amados, Deus, ele vai ressuscitar aqueles que forem fiéis a ele. E era essa a promessa que Isaías acreditava.
Isaías acreditava numa vida de eternidade que Deus tem preparado para aqueles que são fiéis a Ele. E na parte de quinta-feira, nós temos aqui também um último personagem que nos fala também sobre essa esperança. Aqueles que dormem no pó. Então nós falamos aqui de Daniel também. O livro de Daniel nos dá uma esperança muito grande. E Daniel também tinha essa certeza de que Deus iria levá-lo um dia para a eternidade. E é por isso, meus amados, que nós estamos hoje aqui, na esperança de que Deus, Ele vai nos devolver o Éden que um dia foi perdido. Ele vai nos devolver a eternidade que um dia foi usurpada pelo inimigo. Portanto, meus amados, vivemos em um mundo de sofrimento, vivemos em um mundo de angústia, vivemos em um mundo de pesar. E tudo que nós temos que fazer nesse momento de tanto sofrimento é acreditar que Deus, Ele vai nos devolver a eternidade. E é por isso que a lição desta semana, ela nos fala da esperança que nossos pais do Antigo Testamento tiveram de que Deus vai repor, Deus vai nos devolver o Éden, o jardim do Éden que um dia foi perdido por Adão e Eva. Então, nós vivemos nesse mundo apenas de passagem. Nós vivemos nesse mundo apenas por um pouco de tempo. Estamos apenas acampando nesse mundo. Toda vez que acontecem as dificuldades, os problemas, temos que ter a certeza de que Deus, Ele não vai nos limitar a este mundo. Nós não devemos ficar angustiados, não devemos ficar preocupados com as dificuldades que nós enfrentamos nesse mundo. Por quê? Porque Deus tem algo muito melhor para os seus filhos aqui na terra. E é por isso que nós estamos hoje aqui pregando o Evangelho, falando de Deus, com a certeza de que Deus, Ele tem algo muito melhor para mim e para você. Você está passando por dificuldades, você está passando por uma provação. Qual é o teu problema? Qual é a tua dificuldade? Não se esqueça de que todos os problemas desse mundo são passageiros. Nós vivemos aqui 70, 80 anos, mas nem se compara com a eternidade que Deus tem para mim e para você. Portanto, meus amados, temos que fazer como Paulo. Paulo dizia que ele se alegrava no sofrimento. E nós temos que ter também esse mesmo sentimento de nos alegrar em meio às dificuldades. Porque eu tenho visto muitas pessoas que estão atribuladas, vivem angustiadas, vivem preocupadas, vivem ansiosas com a dificuldade deste mundo, como se nós fôssemos viver a eternidade aqui nesta terra. Mas a eternidade nossa é outra. E foi por isso que Jó, quando perdeu seus 10 filhos, Jó, quando perdeu toda a sua propriedade, Jó, quando perdeu toda a sua saúde, tudo que ele tinha, ele disse: eu sei que o meu Redentor vive. E é esse mesmo sentimento que devemos ter também nesse mundo de tribulação. Sofremos dificuldade, tribulações, angústia, mas temos a certeza de que Deus, Ele tem algo muito melhor para mim e para você. Que Deus nos abençoe, que possamos a cada dia ter essa certeza de que o nosso mundo não é aqui. Deus, Ele tem uma eternidade para mim e para você. Que possamos confiar mais em Deus e que em meio às adversidades, às tribulações, nós possamos dizer como Jó: eu sei que o meu Redentor vive e por fim um dia Ele se levantará, fará justiça a esse mundo e dará a recompensa para aqueles que forem fiéis a Deus. Que você possa estar no grupo daqueles que forem fiéis a Deus e um dia, quando Cristo voltar, Deus possa dizer para nós: vinde benditos de meu Pai. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e até o nosso próximo encontro.